Na verdade, essas lentes, elas apresentam um cromóforo que absorve comprimentos de ondas menores, né? E a gente pode obter um efeito semelhante com o uso da película antirreflexo. Então, se a gente aplica a película antirreflexo na superfície anterior e posterior das lentes, a gente tem um efeito parecido com os filtros de luz azul, com a absorção da luz de comprimento de onda visível menor. A gente tem esse update da Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, né? Esse update foi de fevereiro de 2020, né? No começo da pandemia. E aí, eles mostraram que as crianças de 8 a 12 anos, elas passavam uma média de 4 a 6 horas por dia na frente das telas, né? E aí, essa é mais ou menos uma média, né, com relação à idade, né, eles coletaram dados dos anos anteriores, até 2019, né, sendo que os adolescentes, eles passavam maior tempo na frente das telas do que as crianças pequenas, né, mas depois que as escolas fecharam e começaram as aulas online, essa média de 4 horas e meia pulou, né, e agora chega numa média de 8 horas e meia por dia. E existe acho que eles são uma instituição de pesquisa popular nos Estados Unidos, né, e eles fizeram uma pesquisa, né, agora nos últimos meses, né, que mostrou que o uso de telas aumentou 60%, com relação ao ano passado, né, e os pais sentiam que eles não tinham outra escolha do que aceitar, né, isso que está acontecendo por toda essa situação. E aí, o que eu achei bem interessante, né, a gente tem todas essas recomendações da Sociedade de Pediatria, da Academia Americana, controlando o tempo de uso de tela nas crianças, né, mas eu achei que a Unicef, eles se posicionaram de uma forma muito bacana. Então, eles publicaram não chegam a ser recomendações, mas é um artigo, né, falando sobre que a gente deve repensar sobre o uso de tela nos tempos de Covid. Então, eles, na verdade, eles sugerem, né, algumas atividades que incluam o uso de telas, mas que sejam mais interativas, que façam as crianças se movimentar mais, que façam as crianças interagirem mais com os adultos, mesmo usando as telas. Então, acho que é legal, isso mesmo, talvez vocês sugerirem para os seus pacientes, darem uma olhadinha nesse artigo da Unicef. E aí, essa autora, né, ela é uma ortoptista, a Downey, ela é uma ortoptista australiana que ela pesquisa bastante sobre filtro de luz azul, e foi daí que eu tirei a maioria dos trabalhos, né, das pesquisas dela. E ela mostrou, né, que nos últimos anos, né, de 2004, 2006 a mais ou menos 2016, né, aumentou muito o número de publicações, o número de pesquisa, né, no PubMed, colocando a palavra luz azul ou filtro de luz azul. Então, houve um aumento na procura desses artigos. E quais são as fontes de luz azul que nós estamos expostos atualmente, né? Então, hoje a gente tem as luzes fluorescentes, as lâmpadas CFL, as lâmpadas de LED, TVs, monitores, smartphones, tablets, a luz azul está em todos os lugares, né? E principalmente nesses aparelhos eletrônicos, né, os smartphones, os tablets, a quantidade de luz azul é maior, porque todos esses aparelhos, eles têm um fundo de tela branca, que emite maior quantidade de luz azul. E aí surgiram os filtros de luz azul, né? E o que fazem esses filtros? Eles atenuam a transmissão de radiação UV e de luz de comprimento de onda curto visível para o olho. Na verdade, essas lentes, elas apresentam um cromóforo que absorve comprimentos de ondas menores, né? E a gente pode obter um efeito semelhante com o uso da película antirreflexo. Então, se a gente aplica a película antirreflexo na superfície anterior e posterior das lentes, a gente tem um efeito parecido com os filtros de luz azul, com a absorção da luz de comprimento de onda visível menor. E já existem várias marcas, né, de vários fabricantes, né, a gente tem da Roya, Silor, Zeiss, e existe um marketing muito grande em cima
dessas lentes, né? E aqui, né, isso aqui eu também achei no Google, na internet, né, mostrando que essa empresa que vende esses óculos, né, essas lentes de diversas marcas, né, teve um aumento de aproximadamente 116% no período de março e abril desse ano, comparado com o mesmo período no ano passado. Então, a gente vê que realmente é uma coisa que já, assim, está bastante divulgado, né, e existe um marketing muito grande em cima disso. E como funciona o espectro de luz? Como que é a luz solar, né? Então, a luz solar, ela tem um espectro visível de luz, que vai de 400 a aproximadamente 760 nanômetros, né? A luz invisível, que é a luz ultravioleta, ela vai de 200 a 400, mais ou menos, né? E todos esses espectros de luz juntos formam a luz branca. A gente sabe, né, que a luz, o espectro de luz que pode causar maior dano, né, nos olhos, ele é um espectro de luz de comprimento de onda menor, né, que vai normalmente de 400 a 500 nanômetros, e a luz azul está incluída nesse espectro. E aí, nos últimos anos, né, existe uma pressão muito grande, né, para o desenvolvimento de tecnologia para economizar energia, né, essas luzes, elas são uma fonte muito econômica de energia, e elas têm substituído as fontes tradicionais de luz, né, que são as luzes incandescentes. Formam uma luz branca, né, que tem uma quantidade muito maior de luz de comprimento de onda curto, né, incluindo a luz azul. E todos os dispositivos eletrônicos, né, agora que a gente tem tudo portátil, né, todos esses dispositivos, eles têm, como eu já falei anteriormente, essa tela, esse fundo branco, né, que é a luz de LED, e que emite uma quantidade maior de luz azul. E esses aplicativos, eles são feitos, né, apesar da recomendação, né, da gente usar esses aplicativos com a menor luminosidade possível, as pessoas acabam ficando muitas horas na frente, né, o tempo inteiro, celular, computador, tablet, e a gente não sabe os efeitos relacionados ao uso prolongado desses aparelhos. Então, assim, isso é uma preocupação muito grande que vem aumentando com o desenvolvimento da tecnologia, né? E aqui, só para mostrar para vocês, né, a gente tem aqui o espectro da luz ultravioleta, que é a luz não visível e que a gente já sabe, né, comprovadamente que causa alguns danos, como a catarata, a luz violeta, azul, ela também pode estar relacionada com o desenvolvimento da DMRI, né? E a luz azul turquesa, ela também já existe bastante evidência mostrando que ela tem um efeito no ciclo circadiano, né? Bom, esse trabalho do professor O'Hagan, da Inglaterra, é super interessante, né? Então, ele compara os diferentes tipos de fonte de luz, né, de energia, inclusive de aparelhos eletrônicos, né? E ele faz uma relação com a capacidade de causar dano ao olho, né? Então, aqui a gente pode ver que os comprimentos, as luzes com comprimento de onda menor, né, em torno de 400 a 500 nanômetros, elas têm uma correlação maior com danos oculares, né? E aqui é um gráfico que compara que faz essa comparação, né, essa ponderação de dano ocular, comparando a luz incandescente e a luz de LED, né, mais ou menos na mesma quantidade, no mesmo comprimento de onda, e a gente vê que a luz de LED, ela tem uma capacidade maior de causar danos na retina.